Glória a Deus, boa noite. Estamos aqui mais uma vez. Hoje será a nossa terceira aula, amém? Tema de hoje nessa primeira aula de hoje, né? A terceira aula será, nós vamos falar sobre arrependimento e novo nascimento, amém? Arrependimento e novo nascimento. É um título duplo. Abra a Bíblia de vocês, Mateus capítulo 3, versículo 2. Mateus capítulo 3, versículo 2. Então vamos iniciar falando sobre arrependimento. Amém? Mateus capítulo 3, versículo 2. Vamos começar do 1, né? Está escrito assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, o primeiro ponto aqui sobre arrependimento, em uma visão bíblica, precisamos entender, compreender que a mensagem sobre arrependimento antecede a mensagem do Evangelho de Jesus. Amém? Vou falar novamente. A mensagem sobre arrependimento antecede a mensagem sobre o Evangelho de Jesus. Sabemos que o Evangelho de Jesus significa as boas novas, né? A boa notícia que Deus enviou seu Filho para nos salvar. Só que antes de Jesus se manifestar em Israel, se manifestar na terra como Filho de Deus, Deus levantou um homem chamado João Batista para pregar uma seguinte mensagem. E qual foi a mensagem de João Batista? Foi arrependimento. Amém? Nós lemos aqui esse texto em Mateus capítulo 3, que João Batista pregava essa mensagem. E o que significa arrependimento? Em primeiro lugar, arrependimento não é remorso. Amém? Essa palavra no original significa mudança de mente, mudança de mentalidade. Qual é a mensagem da Bíblia para nós sobre isso? João Batista apareceu dizendo: olha, vocês têm que deixar essa velha vida e vocês têm que crer no Messias que virá. João Batista veio pregando essa mensagem. Vamos continuar lendo no versículo 8 do mesmo capítulo, na mesma mensagem de João Batista, Mateus 3:8. Olha o que João Batista pregava: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Verso 9. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras pode suscitar filhos Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Verso 11, está escrito assim, ainda na mensagem de João Batista: Eu vos batizo com água para arrependimento. Nós sabemos que essas aulas, essas 10 aulas, nós estamos expondo alguns fundamentos da vida cristã, algumas verdades principais da Bíblia, que todo cristão precisa compreender e entender. Então, aqui, claro que nós vamos ver isso nas próximas aulas, quando nós formos falar sobre o batismo. Mas já podemos ver aqui nessa aula que o batismo nas águas é para arrependimento. Então, como que ocorre o processo de conversão de uma pessoa? Em primeiro lugar, Deus tem que gerar arrependimento em nós. Amém?
Agora abre a Bíblia de vocês, Atos capítulo 2, versículo 38. Atos capítulo 2, versículo 38. Atos capítulo 2, versículo 38. Quando nós falamos sobre essa mensagem, sobre arrependimento, nós precisamos entender que o evangelho na vida de uma pessoa começa aí, através do arrependimento. Só que é importante nós entendermos que esse processo de Deus em gerar em nós arrependimento, ele tem que ser contínuo. O que significa isso? Não basta arrepender uma só vez e depois nunca mais arrepender. Não, nós vamos entender nas próximas aulas que não tem como um cristão viver uma vida genuína sem arrependimento. Claro que começa no arrependimento, nós vamos ver aqui no capítulo 3, versículo 19, o que acontece. Primeiro vem o arrependimento, depois a conversão, e aí inicia o processo. Mas nós vamos entender que essa ação de Deus, esse arrependimento, que é algo que vem de Deus, não é algo, claro, que começa em nós quando nós decidimos, quando nós compreendemos o Evangelho de Jesus, isso gera em nós arrependimento. Porque quando nós vemos que nós herdamos essa dívida impagável, quando nós entendemos que nós estamos numa condição terrível que Adão nos deixou, qual é a primeira coisa que Deus gera em nós? É arrependimento. Porque aí nós pensamos, não, então eu não quero estar nessa vida. Eu quero sair dessa vida de pecado, eu quero sair dessa condição. E aí é que acontece o arrependimento. Vamos ler Atos 2, 38. Só para vocês entenderem o contexto, o que nós vamos ler o discurso de Pedro. Nós sabemos que Pedro foi um dos principais líderes da igreja primitiva. E nós temos que entender que a igreja primitiva, ou seja, a igreja que começou, a igreja que as pessoas que viram Jesus, que viram todos esses acontecimentos, elas são exemplo para nós. Então, olha só, a mensagem da igreja primitiva era sobre arrependimento. E qual é a mensagem que tem que sair dos nossos púlpitos hoje? É sobre arrependimento. Nós nunca podemos deixar de pregar, de ouvir, de buscar o arrependimento. Olha só como que Pedro começou o seu discurso. Versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas o foco principal é esse início. Arrependei-vos. Então, esse primeiro ponto, nós precisamos compreender que a mensagem do Evangelho começa sobre arrependimento. No meio do caminho, nós temos que viver em constante arrependimento, e nós vamos ver que esse arrependimento tem que ser diário, constante, porque todos os dias nós falhamos, mas graças a Deus nós temos a misericórdia de Deus. Vamos ler Atos 3, aí próximo aí, versículo 19. Atos 3, 19. Está escrito assim: outra vez Pedro, com sua mensagem, e ele diz, Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Olha só, Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados. Então, o que vem primeiro? Eu quero ser bem incisivo nesse aspecto. O que vem primeiro? Arrependimento. Não existe conversão
O que é uma conversão? É quando uma pessoa ela está indo numa direção e, de repente, ela vê que está no caminho errado e ela converte para outra direção. Então, quando nós falamos sobre uma conversão genuína, principalmente é sobre isso, né? A pessoa fala que converteu, mas continua do mesmo jeito, então ela não se converteu. É claro que nós vamos ver que nós temos aprendido que a santificação é um processo, né? Mas assim, quando a pessoa decide por Jesus, as pessoas têm que ver mudança, porque arrependimento é mudança de mente. E quando nós mudamos nosso jeito de pensar, nós mudamos as nossas atitudes, né? Então, arrependei-vos e convertei-vos. Terceiro ponto, para serem cancelados os vossos pecados. Por que está escrita essa palavra cancelados? Abra a Bíblia de vocês em Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Vocês vão ver que sempre esses primeiros fundamentos que nós temos aprendido, eles estão interligados. Amém? Propósito original de Deus, queda do homem, restauração do propósito original, agora arrependimento e novo nascimento. Então, vocês vão ver que está tudo ligado, tudo linkado, cada assunto em outro. Colossenses 2,14. Olha o que está escrito. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O foco aqui para nós vermos é essa primeira parte do versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida. Então, assim, para nós entendermos, por que a Bíblia fala que nós temos que nos arrepender, para depois nós nos convertermos, para depois para serem cancelados os nossos pecados? Por quê? Porque nós voltamos de novo àquilo que nós já aprendemos na primeira aula sobre a queda do homem. O pecado de Adão, a desobediência de Adão, nos fez dever a Deus. Nós tínhamos uma dívida impagável para com Deus. E quando Jesus morreu na cruz, quando Jesus estava lá na cruz e ele disse, está consumado, sabe o que Jesus estava querendo dizer? Que toda a dívida da raça humana estava removida, cancelada. Ou seja, claro que nós sabemos que pela Bíblia, nem todos vão alcançar a salvação. Mas, segundo a Bíblia, isso não é por causa de Deus, mas por causa das pessoas, porque é uma escolha, né? Jesus diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Então, é um convite. Então, lá nós vamos ver na próxima aula sobre justificação, lá em Isaías 53, a Bíblia chama Jesus de justo. Isaías chama Jesus de justo e disse que ele iria justificar muitos, não a todos. Por que a Bíblia fala que Jesus iria justificar muitos e não a todos? Por quê? Porque nem todos vão escolher Jesus. Então, mas como tudo que Deus faz é perfeito, não tinha como Deus, por exemplo, apenas morrer por aqueles que vão aceitar Ele. Não, a obra de Deus é completa. Então, tudo que Deus fez concernente à salvação, ela é completa se todo ser humano, toda a raça humana escolhesse por Deus, a parte de Deus já estava pronta. Tipo assim, não, o que Jesus fez é suficiente para pagar a dívida de todo mundo e salvar todo mundo. Só que como essa salvação depende de uma escolha do homem, depende de um posicionamento, então
A Bíblia fala que Jesus iria justificar muitos, não a todos, né? Compreendendo até aí? Então, como que nós temos acesso a essa posse, né, de ter a nossa dívida quitada através do arrependimento? Amém? Está todo mundo compreendendo? Vamos ler outro texto em Atos. É importante nós lermos, por quê? Porque não importa assim o que eu fale, né? Quando a gente lê na Bíblia, a Bíblia ela fala por si só. Eu gosto de citar vários versículos, por quê? Porque aí nós podemos enxergar na Bíblia. Atos 17, versículo 30. Atos 17, versículo 30. Está escrito assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Então, a mensagem do Evangelho é para todos, para todas as nações, todos os povos, todas as etnias. E a Bíblia é muito clara que Deus está, através do Evangelho, através da igreja, através dos evangelistas, dos missionários, através da pregação do Evangelho, através da internet, Deus está notificando a todos que está disponível uma salvação, né? Só que o foco que nós queremos que nós entendamos nessa noite é que nós só temos acesso através do arrependimento. E nós entendemos que o arrependimento ele é uma ação do Espírito Santo em nós. Por quê? Porque a Bíblia fala lá em João, Jesus falando que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, como que acontece? A pessoa ouve o Evangelho, a pessoa ouve a mensagem de Deus, ouve o Evangelho de Jesus, e quando ela ouve essa mensagem, o que acontece? É gerado fé no coração dela, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. E quando a pessoa ouve e crê naquela mensagem, aí o Espírito Santo convence ela, nos convence que nós estávamos numa vida de pecado, e aí é que vem a obra do Espírito Santo em gerar esse arrependimento que aí vai nos conduzir a Cristo. Eu me lembro que quando eu decidi por Jesus, eu tinha até dificuldade de entender, compreender se de fato Deus havia perdoado os meus pecados antigos. Eu ficava pensando, mas será que Deus me perdoou? Porque eu já fiz muita coisa. E aí os meus discipuladores falavam, não, Deus perdoou. E eu fiquei, poxa, então que bênção, né? Legal isso. Então, arrependimento. Não tem como entrar em Deus sem arrependimento. O Evangelho, antes de Jesus começar a pregar o Evangelho, João Batista, lá em Israel, ele falava, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aí quando Jesus se manifestou como Filho de Deus, aí já mudou a conversa. Jesus falou, olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Porque foi Jesus que veio e trouxe o reino de Deus. Amém? Então, por que nós colocamos aqui essa sequência, né? Arrependimento e novo nascimento? Por quê? Porque o arrependimento, quando ele é gerado pelo Espírito Santo, quando ele não é um remorso, né? Porque tem gente que às vezes vem à igreja, ouve e ela sente aquele e tal, mas depois não firma, né? Então, quando é um arrependimento genuíno, esse arrependimento conduz a pessoa a um novo nascimento. Agora, abra a Bíblia de vocês. João capítulo 3.
João capítulo 3, a partir do versículo 1. Nós, aqui da igreja, Comunidade Cristã Boas Novas, nós batemos muito nessa tecla sobre o novo nascimento. Por quê? Porque o que nós temos observado e visto em muitas igrejas é que há muitas pessoas na igreja que não nasceram de novo. Por quê? Quando há um novo nascimento, há uma facilidade em seguir a Deus. Quantos de vocês já viram ou já ouviram alguém falar assim, não, eu não consegui ser crente, eu não consegui, ou então até assim, já surgiu no coração de vocês, pelo menos no meu já, antes de eu me converter, eu achava que quando eu me converti, eu comecei a ir à igreja, e eu ouvia a mensagem, e eu tentava mudar para mim seguir a Deus. Eu pensava assim, não, eu ouvia a mensagem, eu falava, eu tenho que fazer isso, 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 isso. Só que eu não conseguia. Eu achava que era impossível ser crente. Então, por que nós batemos muito nessa tecla? Sem novo nascimento, é impossível uma pessoa seguir Jesus. Sem novo nascimento, é impossível obedecer esses mandamentos. As pessoas até podem conseguir por um tempo, mas a mudança não é permanente, é temporária. Então, por quê? Nós vamos ver aqui nos textos que nós vamos ler. Então, qual é o nosso objetivo através dessas aulas? Se vocês ainda não experimentaram o novo nascimento, o propósito dessas aulas é fazer vocês a buscar essa experiência do novo nascimento. Se vocês já alcançaram, que eu creio que vocês já alcançaram, é motivar vocês a fazer crescer essa natureza. Porque não adianta nascer de novo e não se alimentar de Deus. Não permitir que o Espírito Santo faça vocês desenvolver. Por quê? Porque toda a sua vida espiritual vai depender dessa nova natureza. Amém? Então, vamos ler o texto aqui? João 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vocês podem observar aqui que aparentemente, a um olhar natural, a resposta de Jesus não tem nada a ver com a conversa de Nicodemos. Vocês viram isso? Nicodemos foi conversar com Jesus, tentando levar Jesus para um assunto, Jesus levou ele para outro. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que, primeira coisa, para nós descobrirmos, para nós conhecermos a Deus, primeiro passo é nascer de novo. Não tem como ler Bíblia sem nascer de novo. Não tem como a pessoa ouvir a mensagem de Jesus se não nascer de novo. Nicodemos foi para Jesus conversar, falar, eu sei que o Senhor vem de Deus e tal. Jesus não respondeu, é verdade, eu sou filho de Deus, eu vim do céu, estava lá. Não. Jesus falou, olha, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver. Olha o que Jesus falou. Se nós não nascermos de novo, nós não vemos o reino de Deus. Versículo 4. Aí Nicodemos entrou no assunto de Jesus, né? Que também não tinha como ele ficar só no outro. Aí Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Aí Jesus
aparentemente responde também de novo fora do contexto de Nicodemos. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, se nós não nascermos de novo, nós não podemos ver o reino de Deus. Quando fala sobre o reino de Deus, fala das coisas de Deus. Uma pessoa que não nasceu de novo, ela não entende as coisas de Deus. As coisas de Deus para uma pessoa que não nasceu de novo é loucura. Por quê? Porque as coisas de Deus, elas estão totalmente contrárias às coisas do mundo. A ideia de Deus, a cultura de Deus é totalmente contrária. O que é cafona para o mundo é algo espetacular para Deus. Certas posturas no reino é totalmente contrário, diferente do mundo. Então, por que Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito? A água fala de uma limpeza. Quando nós pensamos sobre água, uma das qualidades da água não é só o alimento físico, né? Um alimento líquido para nos sustentar, mas a água, quando fala de água, fala de limpeza. Não tem como limpar nada sem água. Você vai limpar a casa, precisa de água. Você vai tudo com relação à limpeza precisa de água. Então, esse nascer da água fala de um limpar. A Bíblia fala lá em Tito, fala do lavar regenerador do Espírito Santo. E quando fala também nascer do Espírito, logo depois desse lavar vem o quê? O Espírito Santo colocando em nós a natureza de Deus. Agora vocês lembram daquela primeira aula, da segunda aula, quando nós falávamos sobre o espírito, alma e corpo? Adão, antes do pecado, ele tinha um espírito vivo. Ele tinha um espírito que comunicava com Deus e falava com Deus, e ele era 100% espiritual. Em toda dimensão, em toda plenitude. Quando houve o pecado, o que aconteceu? O espírito de Adão morreu. Ele passou a ser um homem morto espiritualmente falando. E nós sabemos que essa é a condição de uma pessoa que não aceitou Jesus, que não nasceu de novo, que não se arrependeu e que não nasceu de novo. Então, quando nós falamos sobre novo nascimento, é isso. É receber a natureza de Deus em nós. E aí essa mudança, ela é de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque seguir Jesus não é eu vim aqui falar para vocês, vocês não podem fazer, vocês não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, isso você pode, isso não pode, não é um regulamento, né? Muitas empresas existe o regulamento interno, que lá dentro das empresas são leis. Então, eu lembro de uma prima minha, ela tinha um desejo de vir à igreja, e aí ela me perguntou, qual é o que eu posso fazer, o que eu não posso? Eu falei, não, olha, é o seguinte, lá na igreja não há proibição, lá nós conduzimos as pessoas a nascer de novo. Aí, de repente, não é que você não vai fazer porque nós proibimos, não, você vai fazer porque você não quer. Então, para nós entendermos sobre o novo nascimento, nós cremos que novo nascimento é mudança de paladar. O que é a mudança de paladar? Quem de vocês gosta de jiló? Eu não gosto de jiló. Não gosto. Ninguém gosta aí, né? Ah, você gosta? Então, você gosta. Aí, por que quando nós falamos, né, sobre o novo nascimento, nós citamos esse exemplo de mudança de paladar? Porque quando nós estávamos no mundo, quando eu estava no mundo, eu gostava de certas coisas. Quando eu tinha uma natureza, que eu não tinha uma natureza de Deus, hoje eu ainda tenho uma natureza de pecado, mas a minha missão é fazer ela morrer, né? Deixar ela anulada. Mas infelizmente por mais que nós nascemos de novo, não quer dizer que anula a outra, não. Ela está aí, vivinha da Silva.
Aí nós temos é que anular ela e fazer a natureza de Deus crescer. Mas quando eu era do mundo, eu gostava de certas coisas, né? E quando eu tive um encontro com Jesus e eu nasci de novo, o meu paladar foi mudado. Aí, essa é a mudança permanente e a mudança que a Bíblia propõe para nós, né? Não é deixar de fazer as coisas, não, é mudar de paladar. Agora, não é porque eu não faço porque me proibiram, não, porque agora eu não gosto mais. Amém? Agora o pecado, ele tem que ser algo assim, acidental, não algo prazeroso, porque o cara que está no mundo, a pessoa que está no mundo, ela peca por prazer. Tipo assim, ela peca porque ela gosta daquilo, ela nasceu para aquilo, a Bíblia fala. Nesse mesmo capítulo, né? Jesus diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quando nós falamos de novo nascimento, nós entendemos que novo nascimento não é simplesmente mudança de atitude, mas é mudança de paladar. Amém? Agora eu deixo de fazer, não porque me proibiram, porque eu não gosto mais. Agora eu tenho prazer na lei do Senhor. E a Bíblia fala, nela eu medito de dia e de noite. Amém? Vamos para outro texto, Mateus capítulo 7. Outro texto que nós usamos muito, que nos faz entender, compreender. Mateus capítulo 7, versículo 17. Mateus 7, 17. Mateus 7, 17. Está escrito assim: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Então, é muito simples e é muito fácil nós entendermos sobre o novo nascimento baseado no que Jesus disse aqui. A árvore boa, ela produz bons frutos. A árvore má, ela produz más frutos. O que nós entendemos com isso? Nós entendemos que um pé de caju, ele não se esforça para produzir caju. Por quê? Aquilo é a natureza dele. Não existe um pé de caju produzir limão. Porque não é da natureza dele. Então, da mesma forma, tem muitas pessoas na igreja que elas, né, entre aspas, né, são árvores más e ela tenta produzir frutos bons. É impossível. Ela vai desistir, ela vai se frustrar e vai chegar numa conclusão que não é para ela. Não, seguir a Deus não é para mim, ser crente não é para mim, como eu já ouvi várias pessoas falar. Não, esse negócio não é para mim, não dou conta, não dou conta, não dou conta. Como diz, né? O goiano fala assim, né? Não dou conta, não dou conta. Então, precisamos entender isso. Nós temos que buscar um novo nascimento se talvez nós temos alguma dúvida nisso, né? Se nós já nascemos de novo, aí nós temos que buscar alimentar essa nova natureza, porque existem esses casos também, pessoas que nasceram de novo, tiveram a experiência do nascimento, se tornaram árvores boas. Na verdade, quando uma pessoa nasce de novo, é como se germinasse uma semente no coração dela. E aí, o que tem que ser feito? Nós temos que aguar essa semente para ela se tornar uma árvore, para que possamos dar frutos. Amém? Para Deus. Esse é o propósito. Para terminar, aliás, iniciar o término, né? 2 Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 4. Então,
Vejamos que Deus não só nos ajudou quando Ele decidiu nos salvar, mas Deus também nos ajudou na nossa nova vida. Quando Jesus esteve aqui, quando Jesus estava prestes a subir, a sentar à direita de Deus Pai, o que Jesus disse? Olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Mas eu vou enviar o Consolador. Então, Deus, Ele não só nos ajudou em nos salvar, em enviar Jesus, e Jesus vir nos salvar, morrer na cruz, ressuscitar, passar por todo esse processo, mas Deus também nos ajudou enviando o Espírito Santo, e com o Espírito Santo, essa nova natureza. Agora, assim, em outras palavras, nós não temos mais desculpas para não andar com Deus, para não viver essa vida com Deus. Por quê? Porque se Deus não tivesse enviado o Espírito Santo, nós podíamos até falar assim, o Senhor veio, salvou, mas nos deixou aqui nessa vida aí, né? Sem ninguém. Não, Ele não só enviou o Espírito Santo, mas Ele trouxe a natureza dele em nós. Nós temos uma parte em nós que é da mesma essência de Deus. E com isso nós podemos ser o que Deus é. Não na plenitude, né? Não na grandeza, mas nós podemos andar como Ele andou, amar como Jesus amou, obedecer a Deus como Jesus obedeceu. Amém? Vamos ver isso agora na Bíblia, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Está escrito assim. Vamos ler fazer mais sentido, a partir do 3, né? Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida. Olha só, Deus deu a nós algumas coisas que nos conduzem à vida. E a vida é Ele próprio, né? A vida e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que vos chamou para a sua própria glória e virtude. Verso 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis, preste bem atenção nessa próxima palavra, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Não sei se foi claro para vocês, mas Deus está sendo muito claro que Ele nos faz participar da natureza dEle. E com isso, Deus nos livra, Deus nos dá a condição, Deus nos dá a capacidade de nos livrar da corrupção do mundo. Então, Deus nos salvou, Deus não somente nos salvou, mas Ele enviou o Espírito Santo, e junto com o Espírito Santo, essa nova natureza que nos dá a capacidade, nos ajuda a viver longe do mundo. Então, nós temos essa condição. O que às vezes, o que acontece é que, às vezes, nós nos alimentamos tanto das coisas naturais e deixamos as espirituais, e aí nós ficamos fracos, e aí fica difícil escolher Deus, né? Escolher as coisas espirituais, porque se nós não alimentarmos essa nova natureza, ela vai ficando fraca, e a velha natureza só ficando forte, e quando vê que não, ela já está tomando conta. Outro ponto aqui, através do novo nascimento, o cristão desenvolve uma santidade que começa de dentro para fora. Nós não vamos ler, mas Gálatas 5:22, a Bíblia fala do fruto do Espírito. Então, lá está amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, domínio próprio, mansidão. Então, o fato que eu quero que vocês entendam é que essas características, essas qualidades,
elas são do Espírito Santo em nós. Então, nós não temos nada de bom em nós. Nós temos que buscar de Deus e deixar o Espírito Santo gerar essas características que é de Jesus. Amém? Então, para terminar, para nós entendermos sobre o novo nascimento, rapidamente, precisamos passar por esses pontos. Quando nós falamos sobre novo nascimento, quando nós falamos sobre nascimento de uma pessoa, quando a gente escuta, nasceu fulano, nasceu João, nasceu Maria, nasceu José. Oi? Alguns pontos estão inseridos no novo nascimento, né? O nascimento de uma pessoa, em um nascimento natural, existem alguns pontos que estão inseridos a esse nascimento. Primeiro, família. Segundo, a cultura, a língua e a nação. Então, quando nós falamos sobre nascimento, existem alguns pontos que estão inseridos nesse entendimento. Então, no novo nascimento também nós temos esses pontos. Primeiro, família, né? Não existe uma pessoa nascer sem ter uma família. Ele tem que ter uma mãe e um pai, não tem como, né? É óbvio, algo óbvio, né? Tem que ter um pai e uma mãe, tem que ter dois indivíduos. Então, quando nós falamos sobre o novo nascimento, precisamos compreender também família. Nós não vamos ler os pontos, porque senão vai demorar muito. Nós formos ler, mas nós vamos citar. Efésios capítulo 2, versículo 19, fala que nós somos da família de Deus. Nós não somos estrangeiros. Então, sobre o novo nascimento, nós precisamos entender que nós, quando nós nascemos de novo, nós entramos na família de Deus. Vocês lembram da aula passada sobre filiação? A nossa condição em Cristo nos dá uma filiação. João 1,12, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem feitos filhos de Deus. Então, primeiro ponto sobre o novo nascimento, família. Somos agora família de Deus. Deus é o nosso Pai. Paternidade. Segundo ponto, cultura. Né? O nascimento de uma pessoa tem a ver com a cultura. Uma pessoa que nasce no Brasil, ela vai ter uma cultura brasileira. A pessoa que nasce na África, ela vai ter a cultura africana. A pessoa que nasce nos Estados Unidos, ela vai ter aquela cultura. E quando a pessoa nasce, esse novo nascimento, ela tem a cultura de Deus. Colossenses 3:1 diz assim: pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Se vocês morreram através do novo nascimento, porque a Bíblia, quando ela se refere a essa nova vida, ela se refere também a uma morte para o velho homem, para a velha vida, né? Então a Bíblia fala: se vocês morreram juntamente com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, não nas que são aqui da terra. Então, nós temos que entender que claro que nós não podemos anular nossa cultura aqui, brasileira, goiana. Precisamos sim anular os pontos negativos, né? Tem parte da cultura que são pecados, nós temos que abrir mão, temos que entender que agora nós fazemos parte de uma outra cultura. E essa cultura, ela é celestial, cultura do céu, pensamento do céu. Agora nós temos que estar alinhados como Deus vê, como Deus pensa, em todas as áreas. Amém? Terceiro ponto, o nascimento de uma pessoa também tem a ver com uma língua. Pessoa que nasce lá nos Estados Unidos, ela vai falar inglês. Pessoa que nasce aqui no Brasil, ela vai falar português. Então, quando nós falamos sobre o novo nascimento, nós falamos de uma linguagem. E a Bíblia fala em Marcos 16 que esses sinais seguirão aqueles que creem. Falarão novas línguas. É um ponto que vocês, se vocês não receberam o batismo com o Espírito Santo e esse dom de falar em línguas,
vocês precisam buscar, porque vocês têm essa herança. Vocês têm que... Aqueles que estão em Cristo têm esse privilégio. Então, quando nós falamos sobre língua também, ela fala de um proceder. Porque o cristão, ele tem uma linguagem, né? Ele tem uma conduta, ele tem uma conversa diferente. Amém? Quarto ponto, quando nós falamos sobre nascimento, novo nascimento, tem a ver com uma nação. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos sacerdócios reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Filipenses 3,20 diz que nossa pátria está nos céus, por onde nós aguardamos nosso Senhor. Então, dentro do novo nascimento, nós precisamos compreender que, por mais que nós somos brasileiros, nós somos patriotas, nós temos que amar a nossa terra, nossa nação, faz parte, mas em primeiro lugar nós temos uma pátria lá. E nosso lugar não é aqui, é lá. Assim, nosso lugar de origem é lá, né? Tem até algo que muitos pregadores falam que é uma grande verdade, que eles falam que o céu não é a nossa origem. Aliás, o céu não é o nosso destino, é a nossa origem. Então, por que nós vamos para o céu? Porque nós viemos de lá. Amém? Nós só iremos para o céu porque lá é nosso lar, lá é o nosso lar. Lá é a nossa casa. Né? E quando nós falamos do céu, nós falamos da casa do nosso Pai. Lembra quando Jesus, lá em João 14, ele fala assim, quando eu for para o meu Pai, a pessoa que morre em Cristo, ela vai para o Pai. Jesus falou, ó, quando eu for na casa de meu Pai, há muitas moradas. Então, precisamos ter essa ciência, amém? O céu é a nossa origem. Nós só iremos para lá porque nós viemos de lá. Por quê? Porque nós precisamos compreender que o nosso nascimento, o nascimento espiritual, ele se deu lá na eternidade. Efésios 1,4 diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. O texto que eu citei em João 12 diz, mas a todos quantos não o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem feitos filhos de Deus, dos quais não nasceram da carne, do sangue, nem da vontade humana, mas de Deus. Então nós nascemos em Deus. Amém? Quando Deus diz, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, logo depois ele diz, a Bíblia fala, e criou Deus o homem e a mulher. E há uma diferença nas expressões entre fazer e criar. Fazer, você faz de algo que existe. Ou seja, Deus pegou o barro e fez. Agora, criar é do nada. Então, assim, o homem ele não cria nada, ele só transforma. Quem cria é Deus. Né? O homem ele pega a energia solar e transforma ela em energia elétrica. Mas o homem não cria energia. A energia já está existente na Terra. O homem ele pega uma energia hídrica que está na água e transforma em elétrica. E vice-versa. Então, o homem ele não cria. O homem transforma. Só Deus cria, porque criar é criar do nada. Deus nos criou nele, antes da fundação do mundo. Amém? Então, essa terceira aula sobre arrependimento, novo nascimento está terminada. Amém?